Olá, bora trabalhar. Então, essa aí vai ser a terceira aula do nosso curso, né? Criando hábitos que emagrecem. O que nós vamos falar nessa aula? Um aspecto muito importante, tá? Que são as crenças errôneas. Na verdade, grande parte do não funcionamento, grande parte, não, uma parte importante do não funcionamento de muitas tentativas de emagrecimento tem a ver com essas crenças errôneas, tá? O que eu falo em parte? Muitas vezes parte é porque é uma dieta da moda, uma dieta que per se, por si só, não é uma dieta boa, que não tem como dar resultado, porque ela é desbalanceada, ela é exageradamente hipocalórica, quer dizer, corta calorias demais. Da mesma forma, um programa de exercício, né? E ele promete muitas coisas, mas às vezes ele é difícil, ele não é estruturado para o seu nível, ele promete coisas que não cumpre, por exemplo, é muito comum ver um exercício que promete que se você fizer determinado exercício, sua quina te gordura, sua barriga vai secar, etc, etc, essas coisas todas, tá? Mas parte também vamos imaginar agora uma parte que o programa em si de dieta, o exercício, nem está tão errado assim, ou até está correto. Mas parte, às vezes, do problema é que a crença que nós temos está errada, né? Então, qual que é uma crença importante e errada que a gente está falando? É a crença sobre a força de vontade, tá? Então, as pessoas acreditam que para que elas emagreçam, seja por meio de exercício, seja por meio de dieta, ou por meio dos dois, ou seja, um programa de exercício combinado com um programa de dieta, reeducação alimentar, elas precisam ter força de vontade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas imagina essa ideia da força de vontade. Agora, você imagina, se o programa de exercício for ruim, o programa de alimentação com uma dieta da moda, e ainda tentar em força de vontade, aí você está perdido. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso aí que a gente chama de força de vontade, tá? Então, a gente tem algumas coisas aí importantes, ó. O que a gente tem que entender, a primeira coisa, é que hábito, a gente já vai falando aqui, né? Mas hábito é algo inconsciente, tá? E que boa parte do que a gente faz é inconsciente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha casa. Eu, aqui perto do escritório, tenho um banheiro pequenininho que eu costumava usar esse banheiro. E aí, há um tempo atrás, a pia da torneira desse banheirinho pifou. Ela não fechava direito, ela ficava vazando. E aí, o que eu fazia? Eu falei, eu não vou mais utilizar esse banheiro, né? Embora toda a parte ali do vaso estivesse perfeito, a torneira não fechava direito. Qual é a minha surpresa? Quantas vezes eu passava pelo banheiro, eu entrava, e não só contente, né? Assim que eu usava o vaso, claro, você vai abrir a torneira que ele pode abrir. Então, N vezes, tá? Até eu conseguir não fazer isso, demorou, sabe? Eu brigava comigo, porque eu entrava lá, ia lá, vamos lavar a mão. Não podia. Aí eu abria a pia e aquela dificuldade toda para fechar, né? Então, por que isso acontece? Porque é automático, né? Era automático, ter uma vontade, necessidade de ir ao banheiro, usar o vaso e lavar a mão. E não podia usar aquela coisa. Então, e aí o que você tem que fazer, né? Então, algumas coisas que a gente aprende aqui, mas as aulas, a gente vai ser sobre mudar o ambiente. Então, eu dificultei acesso àquele ambiente. Então, para ver a porta ali e tal. Aí, a hora que eu ia, pum, a porta estava fechada. Aí, opa, teria um atrito, dificuldade. Então, repara, por que era tão difícil evitar usar aquele banheirinho, mais difícil ainda evitar usar a torneira daquele banheirinho, porque é automatizado. Você está automatizado aí ao usar um vaso e lavar as mãos. É automático, né? Então, isso acontecia, era muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que muito que a gente faz é inconsciente, ou seja, já estou dando a dica aqui que força de vontade é algo consciente. Para ter o que a gente chama de força de vontade, eu tenho que estar prestando atenção, eu tenho que estar atento. Então, eu não quero fazer isso. Então, você tem que estar atento. Eu me distraía e ia no banheiro. Não podia ir. Tá? Então, primeira coisa, entender que grande parte do nosso comportamento, alguns estudos mostram que talvez mais da metade do que a gente faz todos os dias são comportamentos automatizados. Então, lá, então, o primeiro passo para mudar o comportamento é reconhecer, aceitar, né? Reconhecer, entender e aceitar que não somos totalmente racionais. A gente tem aí uma cultura que mostra que é racional, mas, na verdade, muitas das nossas mudanças de consumo, de compra, não são racionais, tá? Então, atenta a isso, para não cair nesse golpe aí da importância da força de vontade. Então, é preciso parar de superestimar
esse eu racional. Né? Entender que o eu racional não tem esse poder todo, que esse eu racional é falho também. E aí, na última linha, que muitas pessoas atribuem à força de vontade, né, a sua dificuldade de perder peso. Ou seja, elas começam no programa, tá? Agora não vou entrar no mérito, tá? O programa é bom ou ruim, tá? Mas vamos colocar aí um programa qualquer, e aí a pessoa, depois de um tempo, não consegue manter aquela rotina, tá? E ela diz o quê? Ah, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu não tenho força de vontade. Quando, na maioria das vezes, é o programa que não é bom, é a dieta que não é bom, então entrei no meta, né, mas é o programa que não é bom, o programa de exercício não é bom, a dieta, principalmente, né, as dietas da moda não são boas, e aí a pessoa fala assim, eu não tenho força de vontade, e falha. Então, na verdade, as falhas foram duas. Primeiro, acreditar numa dieta que era inadequada, um programa de que era inadequado. Não ia dar certo mesmo, não é da pessoa. E segundo, porque a pessoa tem que entender que para instalar um hábito, ela tem que criar rotinas que façam que esse hábito seja automático. Ou seja, o emagrecimento é uma rotina. Hábitos que emagrecem tem que ser como eu fazia, entrar no banho sem prestar atenção. Quer dizer, eu tenho que fazer coisas que me ajudam a gastar caloria, que me ajudam a consumir alimentos que são calóricos, sem que eu pense, tá bom? Então, se você ficar pensando que o importante é você ter força de vontade, a hora que você não conseguir manter aquela rotina, criar aquele hábito, isso vai gerar frustração, vai gerar culpa, e não é o caso, porque não é culpa sua, né? Não é através de força de vontade. De novo, por mais que exista força de vontade, eu vou mostrar aqui agora, existe, a força de vontade é algo que se cansa, a gente tem que criar rotinas, então, para ajudar no nosso propósito. O fato de considerar que boa parte do nosso comportamento, né, olha lá, como a gente não considera que boa parte do nosso comportamento é inconsciente, isso nos leva erroneamente a acreditar que emagrecer depende de exercer controle sobre os nossos hábitos. Não é. Ou seja, de novo, mesmo se tiver tudo certinho, se você não criar uma rotina que leve você a agir de forma automatizada, você vai falhar. Por quê? Porque força de vontade, eu vou mostrar agora para vocês, alcança. Com o tempo, você não consegue mais manter a força de vontade. Comecei essa aula dizendo que o erro é acreditar que nossos comportamentos são racionais. Não são. E aí, o que eu estou dizendo é, a hora que você cansar, para onde você volta? Para o automático, volta para o inconsciente. Você só consegue exercer força de vontade enquanto você mantém a atenção plena da coisa. A hora que você cansar, você volta para o automático. Então, não dá para manter mudança de comportamento só na força do ódio, só na força de vontade, porque você vai se cansar e vai voltar para o automático. Então, no mundo onde aqui a gente, no mundo onde tomar decisão é difícil, a gente acredita que decidir algo já é o primeiro passo do processo. Ou seja, é muito difícil você começar um programa de exercício, um programa alimentar. Então, você vai postergando, procrastinando, ou tem dificuldade, um dia você realmente fala, agora vai. Então, quando a gente fala agora vai, a gente acredita, aí está dizendo que isso já é o que eu preciso para ter sucesso. Não é. Tomar a decisão é o primeiro passo. Então, decisões, olha só, tomar uma decisão é fundamental para quê? Para situações pontuais. Aprenda isso. Então, se inscrever na academia, ok, tomei decisão. Comprar um curso sobre hábito, você foi aí e comprou esse curso. Também. Agora, ter tomado a decisão para comprar esse curso garante que você vai criar novos hábitos? Não. Eu estaria mentindo aqui. O que vai garantir que você, ao seguir o curso, consiga criar novos hábitos é ter o hábito de assistir às aulas e pôr em prática aquilo que as aulas estão te ensinando. Tá? Só comprar o curso não vai dizer nada. Porque você vai comprar o curso, se você não tiver a sequência, você vai parar, vai desistir e não vai dar certo, não vai criar os hábitos. Então, tomar a decisão então, é importante para comprar um curso, para iniciar projetos de longo prazo, por exemplo, ir à academia a primeira vez, né? Assistir uma aula de um curso de mudança. Então, essas decisões, a tomada de decisão é importante para isso. Mas olha só, contudo, olha que interessante, as decisões não vão te ajudar a sustentar o processo de longo prazo. As decisões são fundamentais, a motivação para começar, a decisão para começar é fundamental para começar, mas não para sustentar o processo. Então, as decisões não vão nos ajudar a sustentar o processo de longo prazo, continuar indo na academia, continuar usando ou implementar as ferramentas que a gente está vendo aqui, tá? Então, presta atenção nisso, tá? A decisão, ela é importante para começar, mas ela não vai garantir que ele vai continuar. Agora, falando especificamente da força de vontade, né?
Apesar dos estudos, né, dizerem que a força de vontade é a habilidade mais importante para você começar, para ter sucesso individual, isso está sendo questionado. Então, por quê? Porque esse pesquisador aqui, né, até que eu marquei aqui um livro, O Poder do Hábito, que fala disso, né, esse pesquisador que é relatado nesse livro, ele começou a se questionar e falou assim, peraí, eu tenho uma habilidade que é andar de bicicleta, e eu não esqueço de andar de bicicleta de um dia para o outro, eu posso ficar destreinado, eu posso ficar descondicionado, mas o programa neural, a rotina neural que me permite pedalar, eu não esqueço mais. Então, o que está acontecendo aí? Tá? Então, esse pesquisador e o seu grupo começaram a pensar assim, né? Que começaram a investigar o que é a força de vontade, e eles chegaram à conclusão que a força de vontade se parece mais com um músculo, ela se cansa. Lembra que eu falei para vocês? Força de vontade é algo que eu mantenho conscientemente. Eu tenho que estar atento. Então, à medida que eu me canso, à medida que eu vou tendo sono, à medida que vai passando as horas que eu estou exercendo aquela força de vontade, automaticamente, se a minha intenção diminui, minha força de vontade diminui. Tá? Então, olha aqui, ó. Suponha que você inicie o dia se esforçando para resistir a comer certo tipo de alimento. Então, você está descansado, você está bem, você está com atenção plena, você não vai consumir aquele alimento. Porém, à medida que o dia passa, e você vai se estressando com o trabalho, com força de vontade, com problemas com rotina, a chance de você comer o doce aumenta. Por quê? Porque sua atenção consciente para evitar um hábito, que é comer o doce, você não quer, vai enfraquecendo. Então, automaticamente vai chegar uma hora sem querer, você vai pegar o doce. Quer dizer, imagina que eu trabalho num local onde tem doces ali num certo local, né? Ali oferecido aos funcionários. No começo do dia, não vou comer, mas ele está ali, eu sei onde ele está. À medida que o dia vai passando, a minha atenção vai diminuindo, minha força de vontade vai diminuindo, esse músculo vai ficando mais fraco, vai se cansando, precisa descansar para renovar as forças dele. Sem querer, vou passar ali e vou pegar o doce. Qual que seria a estratégia correta, então? É mudar aquele negócio dali, tirar aquele doce dali, mudar o ambiente, não passar mais ali, ou sei lá, mas só fazer. Porque se eu for confiar que eu não vou resistir, não vai dar certo, tá? Então, força de vontade. Aqui um outro exemplo dado nesse livro, né? Você fala assim, bem, eu vou correr hoje depois do trabalho. Eu vou correr depois do trabalho, então você acorda de manhã, leva os equipamentos de corrida lá para o trabalho, ali, então, ou deixa em casa, mas deixa tudo pronto. Então, quando eu chegar, eu vou correr. Só que foi aquele dia terrível, um dia cansativo, um dia muito exigente, que você não pode controlar todas as coisas. Como é que você chega ao final do dia? Cansado. Quais são as chances de você, de repente, conseguir correr, ao invés de chegar em casa e deitar no sofá, descansar, ou pegar o celular e começar a rolar em busca de uma distração, ou tentar, eu preciso relaxar, tomar alguma coisa, ou assistir aquele episódio daquela série que você gosta. Tá? Então, outra coisa, que um outro autor, né, um livro que ele tem Força do Hábito, esse livro ele chama A Força de Vontade Não Funciona, esse livro, também menciona, concorda com as pesquisas que força de vontade parece um músculo, ela se cansa. Né? Então, segundo o autor que eu acabei de falar, no final do dia cansativo, estressante, você não tem força de vontade para resistir a algo que você quer resistir. Então, repara, comecei a aula de novo dizendo que a grande parte dos nossos comportamentos são inconscientes. E aí, presta atenção aí nesse slide. Cansaço, estresse, são fatores que tendem a reduzir o nosso controle consciente. E nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai voltar aquilo que está automático. Inclusive, entenda uma coisa, pessoal. O hábito, ele foi justamente... O hábito, é o tipo que a gente chama de hábito, é um conjunto de rotinas neurais que são automatizadas justamente para livrar a nossa mente de ficar tomando decisões rotineiras. Né? Então, a minha decisão rotineira é entrar naquele banheiro lá e abrir a pia. Principalmente, a hora que eu estou cansado, distraído, eu vou entrar ali. Então, o hábito, ele foi criado, ele é uma coisa que a nossa mente cria para facilitar o processamento mental. Então, entenda que força de vontade é algo que você pode ter, você pode até treinar em certo ponto, mas ela não é confiável como algo que vai sustentar o seu esforço. Porque a hora que você cansar, a hora que você estiver estressado, isso vai diminuir. Então, lá, um dos motivos pelos quais geralmente não se consegue mudar os hábitos com força de vontade é que os primeiros são incansáveis, ou seja, um hábito ruim, vai um hábito que você não quer, vamos pensar assim, ele é incansável, porque o hábito não depende de consciência, né? Eu tenho o hábito de ficar beliscando um amendoim, imagina, eu deixo o amendoim do lado aqui e fico beliscando, isso é incansável, um hábito é incansável, ele é inconsciente.
O meu esforço mental, a minha força de vontade, ela é consciente. O meu hábito é inconsciente, tá? Não demanda esforço. Já a segunda é consciente e esgotável. Nós cansamos de usar a atenção, é preciso recuperar a força de vontade. Então, observe que, apesar de ser possível fortalecer o músculo, entre aspas, né, da força de vontade, no fim, o que vale é modificar o ambiente para que ele trabalhe a seu favor e não precise da força de vontade. Então, é óbvio que eu posso usar, preciso, tenho que usar da força de vontade em certos momentos, mas como eu comecei a falar aqui sobre essa aula 3, uma concepção errônea é que o mais importante é depender da força de vontade. Não, força de vontade é um recurso que eu tenho, mas é um recurso que se esgota, um recurso consciente. Como que se esgota? Depois de um certo tempo, do mesmo dia, ele vai... Um fator que contrabalanceia essa força de vontade é justamente o estresse, o cansaço, tá? Então, não dá para contar que eu vou assistir às aulas desse curso pensando em força de vontade. Eu tenho que criar, para assistir às aulas aqui do curso, eu tenho que estabelecer um horário, criar uma rotina, um ambiente que me facilita, que praticamente me sente aqui na cadeira, uma rotina que me sente na cadeira, para que eu assista essas aulas. Senão não vai dar certo, tá? Então, em resumo, manter a força de vontade exige esforço consciente. Ela é um músculo, entre aspas, tá? Se cansa. Porque, na verdade, toda a nossa atenção consciente se cansa. Estresse e cansaço são inimigos da força de vontade. Quando a força de vontade falha, o lado inconsciente assume. Ou seja, quando a força de vontade falha, o que assume é o hábito. Então, nesta aula, nós aprendemos sobre isso. A partir de agora, para tudo que você for fazer que exija esforço mantido, então a gente vai aprender que criar um hábito, muitas vezes, exige um certo tempo. Tá? Então, para com aquela ideia, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas aquela ideia de, 20 dias, 21 dias cria um hábito. Cuidado, alguns hábitos eu preciso mais tempo para que eles se estabeleçam. Então, você fala, não, eu vou dar força de vontade, eu vou criar esse hábito, esquece isso. A força de vontade, ela existe, ela é útil, mas ela é uma função cognitiva que se cansa. Então, eu tenho que, além disso, e principalmente, criar um ambiente, a gente vai criar algumas coisas, o ambiente, rotinas, etc., coisas, eu vou mostrar aqui para vocês, que facilitem com que eu vá me exercitar e facilite que eu me alimente corretamente, tá bem? Então é isso, e até a próxima aula. Até mais.